diretamente dos estúdios Adailton Tiburcio Pictures. O que eu vou contar aconteceu comigo, e garanto, foi real e marcante. Eu sou segurança pessoal há alguns anos, e nesse trabalho lidamos com muitas pessoas e situações que a maioria só imagina ouvir em filmes e novelas. Contudo, a maior parte do tempo, tudo é bem tranquilo, dependendo do cliente, é claro. O ano de 2008, eu trabalhei para uma família de alto padrão em um Aras na cidade de Cotia. O lugar era agradável e geralmente tranquilo, embora bem movimentado devido aos vários funcionários. A minha jornada de trabalho era das 18 às 6 da manhã. No serviço, consistia basicamente em fazer rondas dentro da propriedade durante a madrugada. A minha rota incluía passar pelas 4 residências existentes na enorme propriedade. E esse foi sem dúvida um dos trabalhos mais fáceis e bem remunerados que eu tive. Mas esse acabou se tornando uma experiência inesquecível. Sempre que podia, aproveitava para observar o céu noturno. Eu gostava do ar limpo e, por ser uma área mais isolada, a visão das estrelas era privilegiada. Muitas vezes eu via cometas e estrelas cadentes, mas confesso que sempre esperava presenciar algo incomum. Até aquele momento, eu nunca tinha visto nada de anormal. Porém, isso mudou numa noite que começou como qualquer outra. Tudo estava dentro da normalidade. Realizei minhas rondas e, depois de completar o percurso, estacionei o carro ao lado de outros veículos, perto do criadouro de peixes. Aquele era um local cercado por eucaliptos, muito bonito e tranquilo, perfeito para uma pausa e um café para me manter acordado. Enquanto descansava, eu reclinei um pouco o banco do carro e, sem perceber, eu acabei cochilando. Eu acordei abruptamente e, algum tempo depois, assustado, porém tranquilo, ao perceber que eram apenas 3 horas da manhã. Ainda estava dentro da rotina e tinha alguns minutos antes de começar a outra ronda. Eu me levantei para ir ao banheiro e, como não estava próximo a nenhum alojamento, caminhei até uma área escura sob uma árvore. Estava cercado por mata e árvores, longe de qualquer iluminação, e o outro ambiente era muito silencioso. Foi nesse momento que algo inimaginável aconteceu. Enquanto estava a poucos metros do carro, uma luz branca muito intensa surgiu de cima. O fecho vinha das popas dos eucaliptos com uma força absurda, iluminando tudo ao meu redor, como se fosse um holofote de estádio. Em questão de segundos, cerca de 50 metros à minha volta ficaram visíveis. Eu fiquei paralisado, tentando entender o que estava acontecendo, pois eu não conseguia identificar a origem daquela luz que parecia estar acima das árvores. Então, tão repentinamente quanto surgiu, ela se apagou. Atordoado e com o coração disparado, eu corri de volta ao carro e, antes de entrar, eu olhei para cima novamente e senti um calafrio. Ali, pairando sobre as popas dos eucaliptos, estava uma imensa nave escura de formato circular, com um diâmetro que eu estimo entre 80 a 120 metros. O objeto era completamente silencioso, imóvel
e tão escuro que parecia ser uma mancha no céu estrelado. Ao ver aquilo, eu fiquei congelado. Eu fiquei sem acreditar no que eu via. Quando finalmente eu consegui me mexer, rapidamente eu entrei de volta para o carro. Mas antes, eu olhei mais uma vez para aquele disco gigantesco que pairava ali, praticamente encostado nas árvores. Foi então que, em um movimento abrupto e extremamente veloz, o objeto saiu, seguindo na direção sul da propriedade. Em poucos segundos desapareceu do meu campo de visão. Naquele momento, eu fiquei completamente atônito, pois eu não sabia no que pensar sobre aquilo. Eu entrei no veículo, liguei a ignição e saí disparado, indo em direção à guarita do portão principal, onde havia o outro vigilante. Decidi relatar tudo o que havia presenciado. O meu colega me olhou e disse que não tinha visto e nem ouvido nada de anormal de onde estava. Ainda intrigado, eu resolvi ir até as cocheiras, onde outro vigilante, conhecido pelo apelido de Coronel, cuidava do local onde ficavam os cavalos. Eu fui até lá e perguntei se ele havia notado algo estranho, mas para minha infelicidade, ele também afirmou que não viu nada fora do comum. Foi bem estranho, porque por mais que a propriedade fosse enorme, acho impossível que algo daquela magnitude passasse despercebido. Contudo, para mim não passou. Eu pude ver claramente de muito perto. Enfim, esse é o meu relato. Eu sei que muitos irão duvidar. Eu percebo o ceticismo e o descrédito que surgem quando falamos sobre essas coisas. Mas eu sei exatamente o que vi. Cada detalhe está gravado na minha memória. Aquela luz forte, a esfera grande e escura pairando sobre as árvores, e o rastro que deixou ao desaparecer naquela madrugada surreal. Uma coisa eu sei com certeza. Aquilo não era uma aeronave que conhecemos. Nada que eu já tive visto antes, pelo menos nada conhecido por nós. Para mim, aquilo só pode ter vindo de um outro mundo. Boa noite. Diretamente dos estúdios Adailton Tibúcio Pictures.